é uma mudança total. Ao invés de ser no achismo, de ser no escuro, de no final que você sabe quanto que você investiu, de você não ter a menor noção de como que você vai distribuir esse valor pelas campanhas, aqui é um contexto totalmente diferente. Você sabe exatamente o que você vai fazer antes mesmo de ter investido R$ 1 sequer. Opa, tudo bem? Hoje nós estamos começando o primeiro vídeo da nossa série Tráfego para Lançamento. Então, se você já lança ou se você está começando, independente do nível que você está, eu tenho certeza que essa série de vídeos vai te ajudar a melhorar o tráfego do seu lançamento e você ter mais resultado, beleza? E aí é o seguinte, eu tenho certeza que você sabe, né, que para se ter um bom lançamento, seja ele 6 em 7 ou um 7 em 7, independente de qual nível você está, você precisa de um bom tráfego. Isso é essencial para o seu resultado. E é exatamente nesse ponto que eu quero te ajudar aqui, beleza? Primeiro ponto que eu gosto sempre de falar é que para que dê certo, na verdade, qualquer coisa que você faça, né, você precisa de um plano de ação. No lançamento, ainda mais. No lançamento, você vai executar um espaço de tempo ali, você vai investir um dinheiro e você precisa conseguir implementar da melhor forma possível para que aquele resultado seja positivo, tá? E então, o que acontece? Tudo começa, quando a gente fala de tráfego, do planejamento do orçamento, tá? Quanto que você vai investir? Porque depois que você sabe quanto você vai investir, quando que vai começar e quando que vai terminar todo o período do lançamento, você consegue definir a sua distribuição desse orçamento, a distribuição do budget, né? Que é o termo em inglês que a gente costuma usar. Eu vou te mostrar aqui a forma que eu organizo, tá? Isso tanto aqui na nossa empresa, quanto também nós exercemos coprodução com alguns dos nossos clientes, que são nossos parceiros de negócio. Então, nós lançamos eles, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E antes de começar a execução, eu sempre gosto de definir esse planejamento, a distribuição do orçamento. Então, nós sentamos, conversamos, quanto vai ser investido? Tanto. Quanto que nós vamos começar? Tal dia. Quando que vai fechar, né? Quando que o carrinho vai fechar? Tal dia. E aí, em cima disso, eu consigo definir o passo a passo de quanto que eu investi, quanto por dia, quanto em cada etapa, na parte de lead, na parte de remarketing, tudo isso eu consigo definir antes de começar. Isso facilita muito o meu trabalho, que eu não fico perdido. Conforme o lançamento vai caminhando, eu sei exatamente quanto que eu investi, quanto que eu preciso investir. Eu nem gasto mais do que eu deveria e nem menos, porque às vezes também é um problema. Quando você começa a investir valores maiores, se você não tomar muito cuidado, o lançamento termina e você não consegue investir toda a verba que você tinha para investir. Então é muito importante que você saiba exatamente o que você está fazendo, beleza? Então assim, sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui e eu vou te mostrar uma planilha, tá? Um framework que eu utilizo para distribuir essa verba, isso tratando de um lançamento interno, tá? Existem várias formas de você fazer um lançamento, né? Vou falar aqui de um lançamento interno, onde tem a parte de pré-lançamento, a parte de convite, a parte dos CPLs, né? A CPL 1, 2, 3 e 4, ou vídeo de vendas, e também o remarketing ali de abertura e fechamento de carrinho. Eu vou tratar dentro deste contexto, beleza? E aí você pode adaptar esse framework para a sua realidade. Você não só pode, mas você deve adaptá-lo para a sua realidade, beleza? Então vamos lá. Estamos aqui, deixa eu até abrir a planilha, isso. Estamos aqui na planilha e aí eu vou te explicando aqui o passo a passo. O primeiro ponto, conforme eu te expliquei, é você saber quanto você vai investir. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplo de R$ 70 mil. Mas o seu caso pode ser tanto menos quanto mais. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar R$ 200 mil, né? E aí eu defini a data de início e data de fim, ele vai distribuir toda essa verba aqui pelos dias que eu defini, beleza? Vou voltar aqui para os 70, que eu tinha colocado antes. Nesse caso aqui eu coloquei, por exemplo, um lançamento, tá? Que começa no dia 10/4, que 10 de abril, por exemplo, e termina no dia 17 de maio. E esse fim aqui é o fechamento de carrinho, tá? Tô falando do fechamento realmente ali do lançamento. E aí, como que eu organizei aqui? E é muito importante, conforme eu falei no início, que você entenda que isso é um framework. Nesse framework aqui, como que foi dividido? 75% da verba vai ser investido em lead, tá? Em aquisição de leads para o lançamento, e 25% para remarketing, tá? Nesse caso aqui, eu vou te mostrar o exemplo onde a gente utiliza um e-book
para potencializar a aquisição do lançamento. Então nós temos nesse caso aqui a aquisição direto via convite ali, o vídeo aparecendo convidando a pessoa para o evento, e também uma estratégia utilizando um e-book que tem uma relação direta com o conteúdo do lançamento. A pessoa se inscreve, né, para baixar o e-book, e aí ela recebe o convite para participar do lançamento. A gente conseguiu um ótimo resultado fazendo isso e conseguimos mais escala. Isso vai de cenário para cenário, mas para a gente aqui foi muito bom. Então, em resumo, 75% da verba para aquisição e 25% da verba para remarketing. Essa é a estrutura que eu utilizei aqui, mas isso pode mudar. Em alguns casos é 70-30, em outros casos é 80-20, então isso depende muito. Mas se você entender o conceito, você vai conseguir adaptar para o seu lançamento. Então vamos lá. Aí o que acontece? Nesse contexto, conforme eu te expliquei, 75% da verba foi para aquisição de lead, tá? E nesse caso, então, 75% de 70 mil deu valor aqui de R$ 52.500. Eu gosto de saber, em média, quanto desse valor que vai ser investido por dia, tendo como base a data de início e a data de fim. Aqui a gente está falando da aquisição. Então a minha parte de aquisição aqui, nesse lançamento específico, foi de 30 dias. Então ela começou no dia 10/4 e terminou no dia 10/5. 30 dias de aquisição. E aí eu distribuí essa verba por vários pontos aqui. O que acontece? Conforme você pode ver, a média diária de investimento foi de R$ 1.750. Isso foi muito bom para eu entender quanto em média eu precisava gastar por dia. Alguns dias mais, outros dias menos, mas a média é essa daqui. 30% dos meus 75%, e aí preste muita atenção para você não se perder, foi para aquisição via e-book. Então, esse montante deu de R$ 21 mil. Por que isso é muito bom saber exatamente quanto que eu investi no e-book, tá? Porque aí quando eu faço isso, eu sei exatamente quanto que eu preciso investir por dia naquela campanha. Porque, por exemplo, eu utilizo hoje, né, em todas as minhas campanhas de lançamento, CBO. Então eu tenho ali vários públicos rodando ali dentro, mas eu tenho um orçamento para aquela campanha ou para aquelas campanhas, tá? Já já eu vou te mostrar como que eu distribuo isso por campanhas. Então quando eu sei exatamente quanto que eu tenho que investir por dia, isso facilita muito para que eu distribua esse orçamento ou em uma campanha ou em várias campanhas, mas que eu não me perca nessa distribuição. Porque senão, conforme eu falei no início, eu posso gastar mais do que eu deveria ou gastar menos do que eu deveria. E é muito ruim ficar nesse cenário de indecisão sem saber exatamente como que está caminhando. Então, antes mesmo de colocar R$ 1 sequer ali, eu já sei exatamente quanto que eu preciso gastar por dia para bater a minha meta de investimento, beleza? Então, voltando aqui, ó, fiquei com um orçamento de R$ 700 por dia para investir no e-book entre os dias 10/4 e dia 10/5, tá? O que acontece? Eu gosto de dividir, e aqui foi uma virada de chave para mim, foi algo que eu aprendi e que fez bastante diferença, é distribuir o orçamento por públicos diferentes. E aqui eu setei 3 públicos, tá? Que eles são muito diferentes, o comportamento deles é muito diferente. Primeiro, é um público frio, então um público que não conhece o expert, é um público que está fora da nossa base. Esse público é muito importante que eu sete uma verba específica para ele. Aí eu tenho o público de engajamento social, que é um público que não necessariamente está na minha base de e-mails, mas é um público que se envolveu com o Instagram, se envolveu com o Facebook nos últimos aí um ano, por exemplo, os últimos 90 dias, os últimos 180 dias. Eu sempre gosto de testar todos esses públicos quando eu estou rodando. Então, tem uma campanha lá para público frio, ou várias campanhas, né? Depende do cenário. Uma campanha para um público morno, né, digamos assim, que é um público que se envolveu com as mídias sociais nos últimos meses, e o público da lista. Então eu exporto a lista de e-mails e anuncio também para esse público. E cada um desses públicos tem um peso diferente na hora de distribuir a verba, beleza? Então voltando aqui, aí você vai ver que então eu setei um percentual de 30% para ser investido em público frio. É o público que eu mais preciso atrair, é o público que eu vou gastar mais, vai ter um custo por lead maior, é um público que não me conhece, né, no caso que não conhece o expert, e então é muito importante que eu sete um percentual maior para ele. Setei um percentual de 10% da minha verba para aquisição para quem se envolveu nas mídias sociais nos últimos meses, tá? Então deu aqui um orçamento de R$ 7.000 dividido pelo período entre o dia 25 e dia 10/5. Aqui eu setei então um período de 15 dias para o meu público morno, para um público de engajamento social, e 5% da verba para minha lista, né? Para a lista que eu vou anunciar. Então deu R$ 3.500 dividido pelos 15 dias aqui,
deu R$ 233,33 por dia. Você vai perceber uma coisa, eu começo nesse caso aqui pelo meu anunciando para um público frio, para um público que não conhece o Expert, e com um período de 30 dias. Nesse período eu consigo testar muita coisa, eu consigo testar criativos, eu consigo testar vários públicos, porque é um público que eu desconheço, é um público que eu não anunciei para ele ainda, é um público frio. Já para o público que eu já conheço, que eu já entendo um pouco mais dele, eu anuncio no intervalo de 15 dias, já muito mais próximo do lançamento, é um público que já segue no Instagram, é um público que alguns deles já estão na lista de e-mails, então é um público muito mais fácil de eu impactar essas pessoas, para que elas não esqueçam, né, do lançamento, que elas compareçam no dia do evento. Então eu seto espaço de tempo diferentes. Então você percebeu que tanto o peso da verba, que o público frio, por exemplo, recebe 30% da verba e o público de engajamento social recebe 10% da verba, então são pesos diferentes, quanto o tempo que eu anuncio para eles é diferente. Isso fez muita diferença para mim porque cada público desse se comporta de uma maneira diferente. Então eu personalizei a forma de impactar ele e conseguir trazê-los para o evento, tá? Então é muito importante que você entenda essa parte. Vamos voltar aqui então. Continuando, né? Então aqui a gente consegue fechar a nossa parte de aquisição em leads. Então aqui eu tenho 75% da minha verba dividida entre aquisição via e-book, convite para público frio, convite para quem tem engajamento nas mídias sociais e convite para quem já faz parte da lista, beleza? Passando essa parte, existe outra parte que é crucial, que é a parte do remarketing, tá? E nesse caso aqui, eu aloquei 25% da minha verba para remarketing. E aí eu vou explicar cada uma das etapas aqui, mas é muito importante também que você entenda porque a parte do remarketing, principalmente uma parte aqui que eu vou te mostrar, que é a fase de aquecimento, ela é determinante para que você consiga levar mais pessoas para o evento, para que elas não se esqueçam do evento. Como eu comecei a fazer a aquisição 30 dias antes de o evento começar, muitas pessoas podem ter se inscrito lá no início e não se lembre mais. Então, o remarketing vai ajudar a pessoa a lembrar que o evento está chegando, tá? Uma parte do remarketing, né? Outra parte, a gente vai lembrar as pessoas da aula, quando ela sair CPL1, CPL2, CPL3, também quando abrir as inscrições, quando estiver fechando o carrinho, tudo isso entra nessa parte aqui do remarketing, mas essa parte do aquecimento também é fundamental para que as pessoas compareçam no evento, beleza? Então, voltando aqui, os meus 25%, eu aloquei 5% dessa verba, tá? Para a parte de lembrete. E aqui eu até coloquei alcance porque esse é o formato de campanha que eu aconselho você usar nesse caso aqui, tá? Porque nesse caso não é para a pessoa clicar em nada, não é uma campanha de tráfego, é uma campanha de alcance. Para que as pessoas sejam impactadas pelo anúncio ali, que lembrar, faltam 5 dias, faltam 3 dias, é amanhã, é hoje, e você está lembrando as pessoas quando o evento vai se aproximando. Então, aloquei aqui 5% da minha verba, né, de remarketing, deu uma verba total de R$ 3.500 com um orçamento de R$ 350 por dia. Aqui nesse caso eu rodei 10 dias de campanha de lembrete, porque eu comecei a lembrar as pessoas desde faltam 10 dias. Então faltam 10 dias, faltam 7 dias, faltam 5 dias, e eu sempre ia pulando alguns dias ali, então de 10 dias rodava ali e depois rodava a campanha de faltam 7 dias para não ficar também muito massivo, faltam 10, 9, não ficar a contagem muito próxima ali, intercalava os dias, mas sempre lembrando as pessoas desde quando faltavam 10 dias para o evento chegar, tá? Então isso foi muito bom, eu consegui impactar cerca de 70% das pessoas que se inscreveram no lançamento com essa campanha de remarketing. Nem sempre você consegue impactar todo mundo, isso é fato, mas quanto mais você conseguir impactar essas pessoas, 70, 75, 80% das pessoas que se inscreveram, isso ajuda você a ter um número maior de pessoas assistindo aos CPLs, beleza? Voltando aqui então eu executei essa campanha por 10 dias, depois vem a campanha durante o evento, né? Aqui quando o CPL1 é disponibilizado, então você tem uma verba aqui de 5%, que também foram os 3.500, e essa fase aqui, ela é executada por 2 dias, tá? Que é o tempo entre que sai o CPL1 e depois sai o CPL2. É muito importante que as pessoas assistam ao CPL1, então você precisa dar uma força a mais para que o CPL1 seja divulgado, e aí nesse caso eu aconselho que você use uma campanha de tráfego, tá? Em alguns casos dá para usar uma campanha de conversão, se você configurar para converter quando a pessoa assistir ao vídeo, mas na maioria das vezes a gente usa uma campanha de tráfego mesmo, para que os anúncios apareçam para a pessoa, ela clique e vá assistir a primeira aula, beleza? Então voltando aqui, nesse caso ficou R$ 3.500
para distribuição do meu CPL1, tá? E no caso eu setei aqui junto a parte desde o CPL2 até o CPL4, beleza? Então aqui os outros 5% da verba foi alocado nessa parte aqui. Por que acontece? A minha maior preocupação é que as pessoas assistam ao CPL1. E aí só vou rodar a campanha de remarketing para CPL2, 3 e 4 para quem assistiu ao CPL1. Tá? Pelo menos é o que eu faço nesses primeiros dias. Então é uma verba menor, porque se a pessoa assistiu o CPL1, eu rodo um remarketing para ela. Então um público menor, o público que eu impacto, lembrando CPL2, 3 e 4, beleza? Voltando aqui, depois que a gente encerra o período de todos os CPLs estão disponíveis, né? A gente começa a fazer o remarketing para todos os CPLs. Então, olha, todas as aulas estão disponíveis, mas somente, nesse caso aqui, né? Somente até domingo. Domingo dá no dia 17. Nesse caso aqui, o meu CPL 4, né, com vídeo de vendas, ele saiu na sexta-feira e nós fizemos o remarketing para que as pessoas maratonassem ali todas as aulas no fim de semana, porque o carrinho ia fechar no domingo à meia-noite, tá? Então esse foi o contexto aqui para você poder entender. Voltando aqui, tem também um que é muito importante, que é a campanha de inscrições abertas, né? E aloquei aqui uma verba de 5% para essa etapa também, que deu valor aqui de R$ 3.500 e um valor diário de R$ 1.750, beleza? Essa campanha rodava, né, do dia 15 ao dia 17, tá? E aí a gente sempre gosta de fazer uma live tira dúvidas. Então, também no dia 16 ao dia 17, nós rodamos aqui com 2% da verba uma campanha convidando as pessoas para assistir a uma live no domingo à noite de tira dúvidas, onde quem tivesse indeciso, né, se entraria ou não, estava com alguma dúvida, podia perguntar diretamente ali ao expert e poder entrar ainda nessa turma. Então, nesse caso aqui, a nossa campanha de fechamento era que nós convidávamos as pessoas para uma live tira dúvidas, né? E aí, simultaneamente, rodando também a campanha de que as vagas estavam encerrando, de que no domingo, às 11h59, o carrinho, né, a oportunidade delas ia terminar. Então, esse aqui é só para você poder entender, é todo o contexto, a distribuição do budget, tá? No nosso caso aqui, é um exemplo, teve outros lançamentos que o contexto foi um pouco diferente, quando é aula ao vivo, então tem uma série de variáveis, mas se você conseguir entender esse ponto aqui, vai mudar demais a sua forma como você gerencia o tráfego do seu lançamento. Quando você sabe quanto você pode investir naquele lançamento, sabe a data de início, data de fim e conhece cada uma das etapas, você consegue criar um plano de ação para saber exatamente quanto você vai investir por dia e executar exatamente esse planejamento, tá? É claro que acontece imprevisto, lançamento é uma incógnita, então às vezes acontece uma mudança no meio do lançamento, mas o quanto mais você conseguir planejar, tenho certeza que melhor vai ser o seu resultado, tá bom? Eu vou te mostrar agora uns exemplos das campanhas. Antes de colocar a campanha lá no gerenciador de anúncios, eu já planejo a distribuição do orçamento entre essas campanhas aqui mesmo na planilha do Google, beleza? Deixa eu te mostrar. Vamos voltar aqui. Nessa aba aqui, campanhas, você vai ver que eu distribuí aqui. Então, a minha campanha aqui de e-book, né, que eu tinha uma verba de 30% para investir, eu tinha aqui a verba total, verba diária e separava. E aqui no caso, as minhas campanhas de convite, eu separei aqui para o público frio e eu separei também entre feed e stories, tá? É uma coisa que eu aconselho você testar, muitas vezes performa melhor quando você distribui. Aí você vai ver aqui, ó, que os meus 21 mil eu separei em duas campanhas diferentes. E aí eu tenho também as minhas campanhas aqui de mídias, né, de mídias sociais, quem se envolveu com as mídias sociais nos últimos meses. E os meus 10% eu separei entre duas campanhas de 5%. E aí eu tinha aqui também a campanha que eu rodava no feed e a campanha que rodava nos stories, tá? Exatamente aqui o valor que eu podia investir em cada uma dessas campanhas aqui por dia. E a mesma coisa para quem era da minha lista. Então eu tinha aqui o valor de R$ 116,67 por dia para investir na campanha de feed e o mesmo valor para investir na campanha de stories para minha lista, beleza? Aqui tem a campanha de aquecimento, que eu te falei que é a campanha de alcance, e também as minhas campanhas de remarketing. E aqui, como são muito dinâmicas, às vezes eu vou fazer algumas alterações. Se você conseguir fazer isso, você percebe que você vai assumir o total controle de como o seu investimento vai ser alocado. Assim, é uma mudança total.
Ao invés de ser no achismo, de ser no escuro, de no final que você sabe quanto que você investiu, de você não tem a menor noção de como que você vai distribuir esse valor pelas campanhas, aqui é um contexto totalmente diferente. Você sabe exatamente o que você vai fazer antes mesmo de ter investido R$ 1 sequer. Para mim, isso mudou o jogo, tá? No caso dos nossos clientes, assim, eles têm uma segurança muito maior. Quando eu apresentei esse cenário para um cliente, ele teve uma clareza muito grande de como o dinheiro é investido. Isso mudou muito, tá? Então é algo que eu aconselho para você também. Você percebe que se você consegue fazer isso, você consegue setar um plano de ação, tá? Antes mesmo de investir R$ 1 sequer no seu lançamento, você sabe exatamente quanto que você vai investir por dia. Você sabe exatamente quanto que você vai investir em público frio, quanto que você vai investir no público que se envolveu nas mídias sociais, quanto que você vai investir na sua lista, quanto que você vai investir no remarketing. Você percebe que você leva o seu tráfego para um outro nível? Não, você simplesmente sai do cenário de quem está perdido para um cenário de quem sabe exatamente o que está fazendo. Isso te permite cada vez mais ter controle sobre o seu investimento e cada vez mais ter controle sobre o seu resultado, tá? Confie em mim, só aplica isso que eu tô te falando aqui, que você vai perceber nos seus resultados a diferença. Beleza? Um abraço então, até o próximo vídeo.